VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Segurança do Trabalho. Disciplina Ergonomia e Saúde Ocupacional. Competência 2. Estabelecer ações preventivas e corretivas para a promoção da saúde ocupacional no ambiente de trabalho. Olá, aluno! Vamos iniciar agora uma videoaula que fala sobre a exposição a agentes biológicos no ambiente de saúde, tá? Ambientes hospitalares e de clínicas. Nessa semana nós falamos muito de medidas de prevenção e essa não deixa de ser uma medida de prevenção, tá? Para evitar agravos maiores após um acidente já ter acontecido. O risco ocupacional após a exposição a materiais biológicos, ele é variável e depende de alguns fatores. Nós podemos citar o tipo de acidente, ou seja, um acidente com material biológico ele pode ser com pérfuro cortante, pode ser apenas respingo de sangue numa pele íntegra ou numa pele que já esteja lesionada, ou pode ser respingo de secreção em mucosa de olhos ou de boca. Lógico que um acidente com pérfuro cortante é muito mais grave do que um acidente com material biológico apenas em pele íntegra. Outra questão que vai dizer essa intensidade, a gravidade do acidente, é o tamanho da lesão. Quanto maior a lesão, pior, maiores as chances do trabalhador ele soroconverter a alguma doença que a gente fala, seja ela hepatite B, C ou HIV. Imaginem um profissional de enfermagem que está numa sala de cirurgia com um paciente fazendo uma cirurgia abdominal. Uma coisa é ele simplesmente se furar com uma agulha, outra coisa é ele se cortar com um bisturi. Então o tamanho da lesão vai influenciar. A presença e volume de sangue também. Uma coisa é esse exemplo, numa sala de cirurgia onde tem muito sangue exposto. Outra coisa é você estar administrando uma injeção intramuscular num paciente onde a gente praticamente nem vê sangue, mas a gente se fura com aquela agulha, tem um risco de contaminação, mas ele é bem menor. Um outro fator seria a condição clínica do paciente fonte. Um paciente que seja portador de uma hepatite ou de um HIV, se ele está com sua doença controlada, tomando as medicações, as suas taxas laboratoriais estão boas, a chance da gente vir adoecer num acidente com material fornecido por esse paciente é muito pequena. Agora, se é um paciente que está internado, que está com a doença totalmente descontrolada, a chance do adoecimento no caso de acidente ele é muito maior. E por fim, o segmento adequado após a exposição, que é o que a gente vai falar agora. Após sofrer um acidente desse tipo, o trabalhador ele pode seguir algumas medidas para evitar o seu adoecimento, a sua soroconversão. Se ele seguir esse passo a passo, a chance dele adoecer, dele soroconverter, também vai ser diminuída. Agora vocês podem observar a questão do risco de contaminação de acordo com as doenças. As pessoas elas têm muito medo do HIV, tá? Mas o HIV, o risco de se contaminar por ele é muito menor do que o das hepatites. Como vocês podem ver, é menos de 1%. Já a hepatite B é mais do que 40% e a hepatite C varia de 2 a 10%, dependendo muito do autor, de que autor está colocando. Então, apesar de a gente ter muito medo do HIV, o risco de contaminação pelas hepatites é muito maior em casos de acidentes ocupacionais com material biológico. O que é que a gente pode fazer? A primeira medida é lavar o local com água e sabão. Não utilizem álcool a 70%. Isso é uma prática que os profissionais usam muito, mas termina agredindo ainda mais a área lesionada e aumentando a zona de exposição. Então, apenas lave o local com água e sabão. Próximo passo é realizar exame laboratorial, tanto seu quanto do paciente. Por que a gente colhe exame do trabalhador? Porque o trabalhador ele já pode ter alguma doença e não sabe. Ele já pode ser portador de uma das hepatites ou do HIV. Se ele já for portador, não foi agora que ele adquiriu essa doença, ele já tinha essa doença. Então ele deve procurar o tratamento específico da doença. Se o trabalhador, os exames dele der negativo, tanto para hepatite quanto para o HIV, então ele vai checar o exame
do paciente fonte, que forneceu o material para o acidente. Se esse paciente ele for positivo para o HIV, o trabalhador deve começar a quimioprofilaxia contra o HIV. É um tratamento medicamentoso, tá? O trabalhador ele vai tomar remédios comprimidos durante 28 dias. O ideal é que se inicie esse tratamento nas 2 primeiras horas após o acidente. Se não for possível, a gente tem uma brecha de até 72 horas para iniciar esse tratamento, não mais do que isso. Realizando esse tratamento, a chance do trabalhador adoecer diminui muito, mas não garante 100% que ele não vai soroconverter. Em relação à hepatite B, o trabalhador já deveria ser vacinado. Se ele não era vacinado, então aproveitar esse momento para se vacinar e ele ainda tem a chance de fazer a imunoglobulina hiperimune contra a hepatite B. É um soro que o trabalhador vai tomar que já vem cheio de anticorpos e tenta impedir que ele venha soroconverter contra a hepatite. Mas lembrando, o trabalhador da área de saúde ele já deve estar previamente vacinado contra a hepatite B, que é uma vacina que você faz em 3 doses. Em relação à hepatite C, não tem muito o que ser feito, tá? Não tem vacina e não tem imunoglobulina para prevenção após o acidente. Então, na realidade, o trabalhador ele tem que tomar cuidado para que o acidente não aconteça. No caso da hepatite C e de todos os outros exemplos que a gente deu, o trabalhador ele deve fazer um acompanhamento laboratorial, que deve ser realizado, né? Logo no momento do acidente, que a gente já falou, após 6 semanas, 3 meses, 6 e 12 meses. Que seria para identificar uma soroconversão ou uma doença, né, propriamente dita, de forma precoce, para já iniciar o tratamento o quanto antes, caso as medidas tomadas não tenham surtido efeito. Até mais e bons estudos! Som direto, William Oliveira. Imagens, Juliana Aguiar. Interpretação de Libras, Davidson da Silva. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Edição, Guilherme Cabral, Danilo Albuquerque. Professor autor, Maria Luísa Muniz. Design educacional, David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Manuel Vanderlei. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em novembro de 2016. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.